É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo nome. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bom dia, irmãos. A graça e a paz, amém? Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 3. Amém? Os irmãos que sentirem o desejo, se sentirem incomodados, podem se colocar em pé. Os que não sentirem também, fiquem à vontade. A diferença entre o justo e o perverso. As vossas palavras foram duras demais para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti?
Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupar-vos-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos, e todos os que cometem a perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Amém? Amém. Deus, mais uma vez nós nos colocamos, ó Pai, na Tua presença e pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus, para que possamos ser justos, temente ao Senhor, Pai. Dizemos que o Senhor vem estar derramando a Tua graça durante esse dia, ó Pai, durante esse culto, ó Deus, e nos dando a oportunidade, ó Pai, de mais uma vez nos voltarmos a Ti, ó Deus, para Te adorar em espírito e em verdade. Poder assentar os irmãos? Eu tinha, quando ficou para eu fazer a liturgia, eu tinha totalmente outro texto preparado para fazer. Normalmente, na abertura de um culto, a gente costuma mais ler um salmo de convite ao louvor, de convite ao arrependimento, mas ontem, quando eu vim de lá para cá, Deus vinha trazendo algumas coisas ao meu coração, trazendo algumas memórias da minha mente. Olha aí pro irmão que está do teu lado aí, procurei ver se ele está ligado. Agora um pouco mais você ama. Fala, tá ligado? Se não tivesse, liga, senão vai pro inferno. Pode falar isso aí pro teu irmão. Gente, isso é uma realidade. Dura, mas é a realidade. Ou a gente se liga, ou a gente vai pro inferno. Dias atrás teve aquela tragédia em América, com alguns jovens. Eu não vou dizer felizmente, mas infelizmente eu tive a oportunidade de conhecer 2 daqueles jovens um dia antes do acidente. Infelizmente, eu não tive a coragem de falar para nenhum a respeito da salvação. Fiquei com eles na roça, aguardando uma semente, tentando falar com o Eduardo e sem conseguir. Fiquei ali em volta de 1 hora e meia, mas não tive coragem de falar para nenhum. E muitas vezes isso acontece em nosso meio. Uma coisa que minha avó não fazia era perder a oportunidade. Minha avó, se ela fosse no médico, ela dizia, você conhece a Deus? Pois cuida, senão vai para o inferno. Isso daí minha avó não fazia. Perder a oportunidade de falar para Deus de ninguém. E eu fiquei imaginando, ontem quando eu vim, eu falei, se no acampamento Deus enviasse um anjo e nos desse aqui uma feliz notícia, nós tivesse a oportunidade de chegar aqui e falar, ó, não se preocupe com nada do que você deixou lá, de seus projetos, de seus sonhos, de seu trabalho, suas contas a pagar, porque na volta todos morrerão. Vai acontecer um acidente no ônibus, nos carros, não vai escapar ninguém, independente de quem veio de carro, de ônibus, todos morrerão. Qual seria o nosso destino? E qual seria a nossa preocupação? Então pense nisso. Antes de iniciar o louvor, coloque a sua vida diante de Deus. Realmente, porque não vai adiantar. Assim a gente vê que há muitos anos, há muito tempo, o povo de Deus já vem se perguntando, de que é que adianta eu servir a Deus se os ímpios, se os perversos também se dão bem? Muitas vezes você jovem, você independente de homem ou mulher,
está se perguntando o que é que tem adiantado eu me guardar todo esse tempo com o meu corpo, sem prostituição. Se eu estou vendo aí os que estão no mundo se prostituindo, estão casando, estão constituindo família, e eu estou aqui, o tempo está passando. Muitas vezes você que já é casado, você fala de que é que adianta eu ter me guardado para minha esposa, eu aguentar o encharque do meu marido, não tem compreensão. Se as mulheres, se os casais aí no mundo estão vivendo como se não existisse casamento e são felizes, muitas vezes a gente tem se perguntado isso. De que é que tem adiantado eu ser fiel se os que não são estão sendo felizes? Mas é uma felicidade, meu irmão, falsa. A verdadeira felicidade é como aqui está escrito no livro de Malaquias: virá o dia, e somente nesse dia todos saberão a diferença entre os que serviram a Deus aqui nesta terra e os que não serviram. Porque não adianta, depois que morrer, não haverá mais chance para o arrependimento. A nossa chance é hoje, é aqui e agora. Eu não sei qual foi o teu pensamento ao vir para esse acampamento, mas eu queria te dizer, se você não se ligar em Deus, em Cristo, você vai para o inferno. Independente de posição, de classe social, de nível intelectual. Não adianta diplomas e mais diplomas, se você não tiver Deus no teu coração. Não adianta você ter empresa, você ser bem sucedido no casamento, na família, em todas as áreas. Se você não tiver Deus, de fato, no teu coração, se você não viver Deus aqui nesta terra, infelizmente em outro mundo você também não vai viver. Você vai viver o inferno. Nesse momento você baixa a sua cabeça, faça uma oração, somente você e Deus. Uma oração de convicção, de arrependimento e de realmente invocar para que Deus se faça presente em tua vida, em todas as áreas.
capítulo 8. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 17. Romanos 8, do verso 1 ao verso de número 17. Vamos fazer essa leitura alternada? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se confundidos para viver segundo a carne. Porque se viveis segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Poder sentar, meus filhos. Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando conosco na manhã de hoje. Que esse momento em que nós vamos refletir sobre a Tua Palavra seja mais uma oportunidade que nós vamos acatá-la, recebê-la, como sendo, a Deus, um momento de fundamental importância na nossa vida. Porque o Senhor tem sempre nos dado a oportunidade de arrependimento, a oportunidade de mudança de vida e tudo isso por meio da Tua Palavra. Assim, ó Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor visite cada coração. Nós sabemos, ó Deus, que já aconteceram momentos de cântico, aconteceram momentos de leitura da palavra, aconteceram, ó Deus, momentos de oração. Nós pedimos a Deus pela nossa vida, mas nós queremos ainda pedir ao Senhor, ó Deus, que a Tua semente, sendo lançada, venha encontrar em cada um de nós um terreno fértil, uma terra produtiva, para que a Tua palavra sendo semeada, para que a Tua semente sendo lançada, ela venha produzir frutos dignos de arrependimento. Aonde, ó Deus, a nossa vida, depois de frutificar, ó Deus, não seja uma frutificação com frutos ruins, mas que seja, ó Deus, bons frutos, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. Assim, o Espírito Santo do Senhor habite em nós, no nosso meio, conduzindo-nos para a verdade e para sermos trabalhados e mortificados, ó Deus, para vivermos tão somente para o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, certamente todo crente
ele tem o seu drama, a sua dificuldade, a sua limitação. E certamente quase todo crente ele passa por algum momento de frustração na sua carreira cristã, na sua vida cristã, porque às vezes nós nos decepcionamos conosco mesmo. Tem tempo que a gente está tão crente que parece que o bom perfume de Cristo de fato e verdade está exalando de nós. Parece que tudo que nós mais queremos é sair falando para todo mundo, fazer com que as pessoas conheçam que nós somos crentes. Mas parece que tem dias, se a gente pudesse, a gente se escondia. A gente faria igual a avestruz, meteria a cabeça em um buraco, se escondia de tudo e de todos. Muitas vezes nós somos assim. Quantas vezes nós estamos frustrados porque cometemos algum pecado, não só porque cometemos o pecado, mas porque nós já nos arrependemos e aquele pecado continua martirizando a nossa vida. Isso traz um sofrimento terrível para cada um de nós. E nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele vai falar de tudo aquilo que Deus fez com o homem. Ele mostra a depravação total do homem no início do capítulo de Romanos, no capítulo 1. E aí ele vai fazendo todos os sinais de quem era o homem e de quem é Deus, como esse Deus santo chegou até o homem pecador. E depois ele vai mostrar as maravilhas que Deus operou na vida desse homem a respeito da predestinação, da escolha, da salvação, da santificação, do Espírito Santo dele habitando em nós como selo para a nossa salvação. Mas nós vamos perceber que no capítulo 7, melhor dizendo, de Romanos, ele vai mostrar o drama do homem. O drama do homem quando ele não consegue cumprir a lei, quando ele não consegue obedecer a palavra de Deus, quando ele não consegue seguir a Cristo como ele gostaria de seguir. Eu creio que tem muita gente no nosso meio que gostaria de ser um crente melhor do que o que ele é hoje. Eu creio que tem muita gente no nosso meio, muitos jovens no nosso meio que falam: Senhor, como eu queria ser melhor do que o que eu sou, como eu tenho lutado contra as minhas limitações, como eu tenho lutado contra o meu pecado, como eu tenho lutado contra as minhas fraquezas. E nós vamos perceber que ontem à noite nós terminamos o culto com um momento de oração, pedindo a Deus que nos abençoasse, que nos ajudasse. Nós intercedemos uns pelos outros para que Deus nos ajudasse em nossas fraquezas, para que Deus nos ajudasse na nossa luta contra o pecado, para que Deus nos ajudasse na nossa luta contra a nossa carne, para que Deus nos ajudasse na nossa luta contra o nosso eu. E hoje nós terminamos o momento de louvor pedindo a Deus mais uma vez que nos ajudasse nesse momento difícil. Nós juntamos com o nosso irmão, porque nós sabemos disso? Porque há uma luta constante entre a carne e o Espírito. Essa luta é constante entre nós. O apóstolo Paulo vai dizer que sempre vai haver essa luta. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós para que nós façamos a verdade dele, e também a nossa carne trabalhando dentro de nós para que nós venhamos fazer a nossa vontade. Então dentro de cada um existe muitas vezes essa vontade, a carne se manifestando, querendo que a gente faça a vontade da carne, e muitas vezes a gente também com o desejo de querer fazer a vontade de Deus. Às vezes nós conseguimos, às vezes não. E quando nós não conseguimos, nós sofremos com isso, nós nos abatemos com isso. Mas nessa manhã eu queria refletir rapidamente com vocês sobre a vitória do cristão, a vitória do novo homem. E eu queria trazer duas lições para nós no texto que nós lemos. Eu queria que você percebesse que as coisas mudaram conosco. Nós estávamos em densas trevas, nós caímos, como diz a palavra de Deus, nós herdamos o pecado de Adão, nós entramos em um estado de depravação total. Jesus Cristo veio como sendo a boa notícia, Jesus Cristo veio como sendo a luz do mundo. Deus agora exige desse novo homem uma nova conduta, mas nós vamos perceber que o próprio Senhor Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, ele intercedeu por nós, entendendo quem somos nós, sabendo das nossas limitações, sabendo do contexto que nós estamos inseridos, sabendo do mundo em que nós vivemos, e ele pede ao Pai que nos ajude, ele pede ao Pai que nos guarde, ele pede ao Pai que nos proteja, ele pede ao Pai que nos livre do mal, ele pede ao Pai que venha guardar os seus filhos para que eles não se contaminem. E nós vamos perceber que o próprio Senhor Jesus Cristo pede ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se Jesus faz toda essa oração sacerdotal, é porque ele é o grande sumo sacerdote, conforme descreve a carta aos Hebreus, porque ele veio à terra, ele sabe quem somos e ele entende que nada podemos fazer sem ele. Então nós chegamos no capítulo 8 de Romanos, e o apóstolo Paulo vai trazer uma notícia maravilhosa para nós. E nós vamos perceber que a vitória do novo homem, ele tem uma base para essa vitória.
A vitória desse novo homem, ele tem um segredo que é peculiar em nossa vida e muito importante a gente saber disso. E o apóstolo Paulo, nessa carta a Romanos, no capítulo 8, ele trata de nos dar essa informação preciosa para a nossa vida. E é por isso que ele começa o verso 1 dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, a base da nossa vitória é estar em Cristo Jesus. É alguém se aproximar dele, é alguém estar ligado a ele, é alguém tornar-se uma unidade com ele, certo de que a vitória não é por nós mesmos, mas a vitória que nós temos, a vitória que nós podemos possuir sobre o nosso pecado, sobre a nossa carne, é por meio de Cristo Jesus. E é por isso que nós precisamos de Jesus, é por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados, é por isso que nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. O apóstolo João, nas suas epístolas escrevendo, ele diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então agora o que o apóstolo Paulo está dizendo é: não fique se martirizando por conta da lei. Não fique se martirizando por aquilo que você não consegue alcançar. Mas você precisa entender que você precisa de Cristo. Porque Cristo já alcançou por você. Cristo já venceu o pecado por você. Cristo já venceu toda a condenação para você. Agora o teu pecado não pode mais te condenar ao inferno. Por isso, se aproxime do Senhor com o coração sincero. Confie nele. Viva por meio dele e você vai ter plena convicção da sua vitória. Então nós vamos perceber que o apóstolo Paulo faz questão de dizer: aquele que está em Cristo, aquele que se une a Cristo, aquele que tem Cristo como seu Salvador, nenhuma condenação há. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando nós estamos em Cristo Jesus, a nossa vitória, ela é completa. Não é uma vitória parcial, não é uma vitória limitada, não é uma vitória que depende de nós. Se dependesse de nós, nós seríamos as pessoas mais infelizes dessa terra. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, sujeitos a falhas, sujeitos a fraqueza, e nós não podemos nos sustentar em um momento de santidade o tempo todo. Mas por isso nós precisamos nos aproximar daquele que é santo, porque aquele que é santo, ele nos santifica e nos ajuda a lutar contra o nosso próprio pecado. Quantas pessoas que talvez já pensaram em desistir de ser crente, porque há muito tempo tem tentado lutar e não tem conseguido. Eu gosto muito de uma música que diz: de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Aquilo que Sandra disse: lembrança do passado vem e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabem que dele não lembras mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Aleluia! Aqueles que estão em Cristo, ele desfruta de uma nova vida. O pecado não mais condena, porque o nosso pecado já foi depositado em Cristo Jesus na cruz do Calvário.
Hoje você pode ser um crente, lutar contra os seus pecados, lutar contra as suas dificuldades, lutar contra as suas limitações, lutar contra a sua carne, confiado em Cristo Jesus. Porque agora nós estamos em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. Eu queria perguntar a vocês, quando essa vitória pode ser desfrutada? Quando essa vitória pode ser desfrutada? Vou beber um copo d'água para vocês. Vamos olhar para o texto e descobrir isso juntos? Quais são as 3 primeiras palavras que aparecem no versículo 1? Agora, pois, já. Então, se alguém está em Cristo, se alguém já teve um encontro com Cristo, essa vitória nós começamos a experimentar agora, no exato momento em que nós temos um encontro com Cristo. Então, por isso, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há mais razão para a gente andar sofrendo, se lamentando. A única razão que tem para nós nos lamentarmos é quando nós erramos, para que nos aproximemos com sincero coração, não confiados em nós, mas confiados em Cristo Jesus. E voltando ao que o apóstolo João diz, quando ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ou seja, o apóstolo João está nos assegurando que nós podemos confessar o nosso pecado com a certeza do perdão. Então, meus irmãos, isso nos ajuda a entender que a todo momento nós devemos buscar o fortalecimento em Cristo Jesus, por conta do nosso pecado, por conta da nossa fraqueza, porque Ele é quem nos fortalece, porque Ele é quem habita em nós, e nós estamos nele, Ele em nós, e nós em Deus, e juntos somos uma unidade, porque Cristo fez isso por nós. Lembra do texto que nós lemos em João capítulo 17? Na oração sacerdotal de Jesus Cristo, Jesus fala isso: Pai, eu peço isso, eu rogo por eles, para que eles em mim, eu em tu, tu em mim, e eu neles, e eles em mim, sejamos uma unidade. Então agora nós estamos em Cristo Jesus, não há mais razão para condenação, o pecado não mais nos condena. Em segundo lugar, qual é o segredo da nossa vitória? O segredo da nossa vitória é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Vamos resumir o que a gente falou só ontem. Ontem de manhã nós falamos a respeito do Espírito Santo no meio do seu povo. Nós falamos que o Espírito Santo veio, o Espírito Santo vem e o Espírito Santo virá. Ele veio como um cumprimento profético, mas ele vem quando o povo de Deus se reúne para buscar. O Espírito Santo de Deus veio, o Espírito Santo de Deus habita em nós, o Espírito Santo de Deus nos influencia. E à noite, no capítulo 16 de Atos, nós vemos que o Espírito Santo de Deus é quem conduz a nossa vida. Nós devemos desejar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo vai mostrar para nós que a base da nossa vitória está em Cristo. Mas ele vai mostrar para nós que o segredo da nossa vitória é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Convido você a ler comigo do verso 1 ao verso de número 17 mais uma vez. Leia com atenção que eu vou fazer uma perguntinha básica para vocês. 1, 2, 3, valendo. Agora, pois, para nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, que estava feio no teu carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, invocando o pecado, e com efeito condenou Deus
vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, em vossa vida. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como constrangidos na viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar o despeito do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são consagrados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito da escravidão, para viverdes outra vez escravizados, mas recebestes o Espírito da adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. As palavras que mais aparecem nesses versos que foram lidos é carne, espírito e lei. Nós vamos só observar mais uma vez rapidamente. O versículo 2 diz: porque a lei do Espírito da vida, percebe-se que está falando do Espírito de Deus, em Cristo Jesus te livrou de quê? Da lei, do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, ou seja, a lei não podia te livrar do pecado. A lei não podia te livrar da condenação. A lei não podia te livrar da morte. Porque diz: porque fora impossível a lei, o que estava enfermo pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. A lei se cumpriu em nós, mas o Espírito foi quem cumpriu a lei por nós. Olha o que é que diz o versículo número 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para o quê? Para a vida e paz. Continua o versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí ele diz a nosso respeito: vós, porém, não estáis, mas estamos de quê? Qual Espírito é esse? Espírito de Deus. Se de fato, aí repete, o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, está não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Percebe que aí é o Espírito que começa com letra minúscula, não está falando do Espírito Santo de Deus. Agora o versículo diz: se habita em vós o quê? O Espírito daquele que ressuscitou a quem? A Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, que dá uma nova vida para nós. E percebe a analogia que o escritor faz? O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, esse habita em você. Para quê? Para lhe ressuscitar, para lhe dar uma nova vida. Olha o que é que diz o verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores o quê? Não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. O teu passado não mais te condena. Aquilo que você fez como resultado da sua carne não mais te condena. E você não deve viver constrangido por conta do seu passado, porque agora você não está mais na carne, você está no Espírito, e o Espírito em você, e agora você está constrangido a viver por conta do amor de Deus e não por conta do pecado. Então por isso nós não devemos ficar presos ao nosso passado, por isso nós não devemos ficar presos ao nosso erro, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo é o mesmo Espírito que nos vivifica, o mesmo Espírito que está em nós, é o Espírito que cancela todo e qualquer intento do diabo quando nos acusa, colocando o nosso passado em nossa mente. Então agora, irmão, vocês não são mais devedores da carne, não estáis mais devendo a carne, não estáis mais constrangidos a viver segundo a carne. Versículo 13, vamos continuar lendo? Porque se viveres segundo a carne, nem caminhais o quê? Mas se o Espírito, certamente vivereis.
pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos o quê? Herdeiros. Se somos herdeiros de Deus, co-herdeiros, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque está em nós o Espírito Santo de Deus, fazendo de nós uma nova criatura. Então, a base da nossa vitória é o sacrifício de Cristo Jesus. O segredo da nossa vitória é o Espírito Santo de Deus habitando em cada um de nós. Vamos ter um momento de oração. Nós já estamos caminhando para o final. Eu queria pedir ao grupo louvor que preparasse mais um canto também para ele cantar junto. Mas eu queria que você tivesse um momento de oração entre você e Deus. Nesses dias aqui no acampamento, nós começamos trazendo uma má notícia que todos pecaram. Mas depois nós trouxemos para vocês também a boa notícia de que Jesus Cristo veio para ser a luz do mundo, para nos guiar em toda a verdade. Mas também nós falamos que Jesus Cristo, estando conosco, estando entre nós, conversando com seus apóstolos, os primeiros representantes da igreja, ele pediu ao Pai, Deus santificador, pedindo ao Deus santo em favor do pecador, porque ele entendia como seria difícil viver nesse mundo sem a palavra do Senhor, sem o Senhor nos ajudando, e ele orou ao Pai para que o Pai nos guardasse, para que o Pai nos protegesse. Nós entendemos que o Senhor requereu de nós uma nova vida, para que os nossos membros, o membro do nosso corpo, fosse oferecido tão somente a Deus como oferta viva. Nós entendemos que Jesus Cristo ascendeu aos céus, Jesus Cristo subiu aos céus, mas Ele enviou o seu Consolador para estar conosco, para estar ao nosso lado, para andar com cada um de nós. Mas não apenas isso, mas para habitar em cada um de nós, mas também para nos influenciar a andarmos em conformidade com o Espírito Santo de Deus. Ontem à noite nós falamos que o Espírito Santo de Deus deve influenciar em todas as nossas decisões. Nós devemos praticar a verdade e ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E eu queria concluir te dando mais uma notícia. O mesmo Espírito que conduziu a vida do apóstolo Paulo, conforme o texto de ontem, é o mesmo Espírito que habita em você e que pode te conduzir para toda a verdade de Deus, que pode te conduzir para aquilo que agrada a Deus, que pode te libertar do teu passado, que pode te libertar das tuas culpas, que pode te libertar dos teus erros e fazer para Ele uma criatura restaurada, que teve uma nova história, como diz um provérbio popular, escrito pelo dedo do próprio Deus. O Deus recriou a tua vida, o Deus recriou a tua história, e nenhuma condenação mais há. Se talvez você tenha encontrado tristezas, frustrações, porque tem se esforçado ao máximo e não tem conseguido lutar contra o seu pecado, não tem conseguido ser o crente que você queria, essa é uma manhã para você se aproximar de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo dele habita em cada um de nós e nos ajuda a vencer as nossas fraquezas, nos ajuda a vencer os nossos erros, nos ajuda a vencer o nosso pecado, e mais do que isso, a andar confiados em Jesus Cristo, para vivermos em conformidade à vontade de Jesus Cristo, para vivermos constrangidos com o seu amor e não constrangidos pela vontade da carne. Você pode ter o seu momento de oração, o grupo louvor vai fazer um cântico e logo em seguida a palavra está novamente com a federação. Mas eu queria que você tivesse esse momento de oração. Sabemos que foram dias de muitas músicas cantadas, muitos momentos de oração, foram várias pregações, foram pelo menos 6 pregações. Mas a pregação só vai surtir efeito em tua vida se você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em seu coração, para que você pratique a verdade e ande na luz. Queria que você concluísse esse momento com sua oração individual. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações.
bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Bom, irmãos, a gente só tem a agradecer a Deus, primeiramente, agradecer a cada um dos acampantes. Eu ainda vou passar para a presidente fazer os agradecimentos, mas nesse momento, em nome da federação, da diretoria, e eu creio que também em nome de todas as mocidades aqui representadas, agradecer a presidente pela sua disponibilidade, agradecer à federação. Quando nós fomos para o presbitério, eu acho que todos, até o secretário, sem exceção, ninguém queria mais o cargo. Nenhum, todos em uma só voz. A presidente não queria, o tesoureiro não queria, o secretário não queria, o secretário executivo também não queria ninguém. E as meninas, eu acho que elas falaram assim, a gente caiu de paraquedas, Soraya Major, nesse barco furado. E assim, o tempo passa e Deus vai mostrando a gente que não é um barco furado, que vale a pena a gente investir o nosso tempo, porque nós cremos que nós estamos investindo em almas e em vidas. E assim, hoje eu entendi, por incrível que pareça, muitas vezes eu já tinha lido o Salmo 91, mas hoje quando Sandra leu eu entendi. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e somente tu não serás atingido. Muitas vezes tu pode olhar para o lado
e ver a mesma cara batida que tu viu no acampamento passado. E às vezes a gente fica triste. Mas eu queria dizer, meu irmão, isso é um motivo de felicidade. Porque você não foi atingido. Porque Deus preservou a tua vida para estar aqui. E principalmente para estar na presença do Senhor. Nós tivemos um acampamento em Jacobina. Eu acho que poucos estão aqui, os que estavam lá. Mas eu lembro bem de Joyce, Andréia, Anderson, acho que Samuel, Pastor Rosentino. Eram poucos. Sandra, Magel. E assim eram poucos dos que estavam aqui. Eu acho que aquele acampamento nós estávamos, se eu não me engano, em 23 pessoas. Mas o mais importante naquele acampamento, que todos nós saímos dali entendendo o que Deus queria para as nossas vidas. Eu não sei se na caminhada alguns desanimaram ou não, mas assim, a gente louva a Deus, porque nós não fomos atingidos. E assim, eu queria chamar a diretoria da federação aqui, antes de passar para a presidente, para que vocês pudessem estar orando pelas nossas vidas. Assim, a gente sabe na diretoria que não é casado, só tem Joyce e Soraya. E o restante todos casados. E assim a gente veio agradecer a Deus, porque mesmo a gente tendo a questão do nosso compromisso com a família, mas Deus tem colocado em nosso coração o desejo e a disponibilidade de preparar, de se doar na obra de Deus. Chamar aqui também os nossos dois secretários, que já está aqui à frente, tanto o secretário Rodrigo como o pastor Rosentino. E assim, gente, que vocês estejam colocando essas vidas diante do Senhor. E esse acampamento eu louvo a Deus, porque foi o que eu menos trabalhei. De todos os acampamentos que a gente já fez, até aquele lá, que só tinha 23 pessoas, esse eu trabalhei menos. Porque essa diretoria, todos entenderam que a obra não é só de um, mas a obra é de Deus. E todos nós precisamos nos doar na presença do Senhor. O pastor Valdizar se encontra aqui por perto. E o pastor Valdizar está orando aqui. E agradecer também à igreja da Macedônia, na pessoa do pastor Valdizar, que ficaram lá sem som esses 4 dias. Imagine aí a escola dominical sem som. Quando eu falei com o pastor, ele disse: rapaz, não tem outro som não, só tem esse. Falei: pastor, só tem esse. Ou vai esse ou não vai nenhum. E assim, prontamente ele se prontificou não só de doar, de ser teu som, mas de estar vindo aqui buscar, levar novamente. Então que Deus esteja abençoando, pastor, a sua vida. Soberano Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Deus, nós te louvamos por esses dias que os nossos jovens passaram aqui nesse acampamento. Te agradecemos, ó Deus, porque cremos que certamente o Senhor falou, o Senhor ministrou a cada coração. Muito obrigado, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela liderança, ó Deus, da UMP. Nós pedimos que o Senhor continue, ó Deus, abençoando, ó Deus, dando sabedoria, ó Pai, para guiar, ó Deus, para orientar os jovens do nosso presbitério. Toma nas tuas mãos, ó Deus, aqueles que têm auxiliado, ó Deus, os nossos jovens, o pastor Rosentino, o presbítero Rodrigo. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando, falando, ó Deus, a cada coração. Deus, e tudo aquilo que eles ouviram no decorrer desses dias, possa, ó Deus, produzir frutos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Fica conosco, ó Deus, continue nos abençoando. Também pedimos desde já, ó Deus, o retorno à nossa cidade, ó Deus, aos nossos lares, debaixo da Tua santa proteção. Fica conosco, nos abençoa no nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Gente, antes de passar para a presidente, eu queria só passar aqui um aviso e pedir a colaboração de todos. Quando a gente for arrumar as coisas no ônibus, primeiro colocar as coisas de gameleira de jacaré, porque o ônibus vai até lá, então facilita. Depois
a dos demais acampantes e, por último, cadeiras e os vasilhões de água. Isso é de propósito mesmo, é para quando chegando lá, antes de você pegar a sua bolsa e ir para casa, pegue uma cadeira e coloca lá na igreja de volta, ajude. Eu acredito que lá todos ajudaram na hora de vir, então vamos fazer essa mesma ajuda chegando lá, igual o presidente do nosso secretário falou, a gente não chegar lá e só jogar de lado as coisas, que muitas vezes joga tudo lá e fica só para um arrumar. Então vamos cada quem fazer a nossa parte, que fica mais fácil e leve para todos. A minha palavra também inicial é de gratidão. Gratidão a Deus pelo cuidado dele sobre as nossas vidas. Gratidão porque ele não nos abandona, ele tem nos sustentado todos os dias. Mesmo quando a gente pensa em desistir, a gente pensa em deixar o barco, mas ele tem nos sustentado dia após dia mais. Gostaria de pedir a compreensão de vocês um pouquinho. Nós vamos encerrar o nosso momento cantando o hino da mocidade, que nós não cantamos nenhuma vez. Nós vamos encerrar cantando o hino da mocidade. E nós vamos tirar uma foto também com todos os acampantes ali na grama. Então, antes de encerrar, nós vamos cantar o hino da mocidade. E por último, antes da gente começar a organizar as cadeiras, o auditório, antes da gente começar a organizar o ônibus, a barraca, nós vamos tirar a foto. Eu gostaria de fazer mais um momento de oração. Eu queria que o pessoal chamasse aqui as mulheres da cantina. Nós vamos estar orando pela vida delas. Mãe e Kátia já vem aí acompanhando comigo. Esse já é o quarto ano, o quarto acampamento, que elas estão na liderança da cantina, e eu louvo a Deus pela vida delas, porque quando eu falei acampamento, mãe e coitada já está aguentando mais. Vocês podem observar, já anda com a coluna ruim, mas ela quer estar junto, ela já se dispõe logo que vai, pode deixar que a gente vai. Kátia, quando a gente chama ela também, sempre à disposição. Sueli e Tia Gene também vieram. Silvanete teve dando um apoio muito grande a elas ali na cantina. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Tudo que foi preparado, eu sei que foi com muito amor, com carinho, e estava tudo muito bom, delicioso. Eu não pude comer muita coisa não, mas tá valendo. Tá vendo? Eu queria chamar o presbítero Rodrigo para estar orando pela vida delas. Vamos dar uma salva de palmas para as nossas convideiras. Pode passar mais um aqui. Deus continue fortalecendo e abençoando a vida de vocês. Muito obrigada. Rodrigo vai orar por vocês. Vamos colocar de pé também. Eu queria que vocês também orassem, porque nós fomos alimentados pelo Espírito Santo e também fomos alimentados pelas mãos dessas mulheres que fizeram todo o alimento para que nós pudéssemos ter força para aguentar jogar, brincar e também ficar. Então vamos orar também agradecendo ao Senhor. Querido Deus, Pai amado, nós estamos na Tua presença, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor, Jesus, por tudo que nós passamos, que nós vivemos, pelas nossas experiências, por tudo aquilo que nós conquistamos, por tantas vidas que hoje podem dizer que são uma nova criatura, Senhor Jesus. Deus, em especial, nós colocamos nas Tuas mãos a vida dessas irmãs aqui, Senhor Jesus, que se dispuseram a trabalhar para poder fazer o alimento, Senhor Jesus. Acordavam cedo, enquanto nós ficávamos aqui ouvindo a Tua palavra, brincando, às vezes saindo para orar, elas estavam aqui trabalhando, Senhor Jesus, doando, Pai, o tempo delas, que elas podiam estar fazendo outra coisa, Senhor Jesus. Nós colocamos essas vidas nas Tuas mãos. Te pedimos que o Senhor continue a abençoá-las, a dar esse vigor, para que elas possam continuar cada vez mais trabalhando na Tua seara, no Teu campo, Senhor Jesus, dispostas para qualquer situação, Deus. Nós louvamos e pedimos que o Senhor abençoe, Senhor Jesus. Coloquem os Teus anjos sempre ao redor da vida delas, Senhor Jesus, protegendo, que elas possam estar sempre tendo força e vigor
do trabalho do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te oramos. Amém. Eu falei de Silvanete também, né? Mas mais uma vez, eu achei que ela tivesse vindo do meu coração, mas não falei. Vamos continuar agradecendo. Eu gostaria também de agradecer a minha diretoria, né? A diretoria da Federação, Joyce, Raul, Soraya, Denise, Matheus. Obrigada pelo apoio. Obrigada aos nossos secretários. Que Deus continue fortalecendo a vida de vocês. E que nós venhamos estar continuando oferecendo ao Senhor um trabalho bem feito e que tudo que fizermos, não apenas no acampamento, mas durante esse ano, seja para o louvor e para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Gostaria de agradecer mais uma vez ao pastor Valdizar, né, por ter cedido o som, a da Macedônia e Matheus falou que eles ficaram sem som lá o final de semana todo, escola dominical, domingo de noite. Eu não poderia esquecer, né, da banda, da pessoa de Betânia, ele que convocou aí o pessoal que chegou, Sandra, Leo, Mila, Soraya, ele foi chamando aí a galera, os meninos também do Angra chegaram aí, Caleb, Dalon, todos vocês. Deus continue abençoando, fortalecendo cada um de vocês. Gostaria de agradecer também o pessoal que vieram antes também conosco, né? Família de Jair, Silvanete, Cássia, Beto, obrigado. Sandra, Magel, também Ana Betão, estão sempre aí para nos apoiar. Muito obrigada, que Deus esteja abençoando continuamente a vida de vocês. E agradecer a vocês, acampantes, né? Que Deus esteja fortalecendo a vida de vocês. Que vocês vão estar saindo daqui para colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam nesse acampamento. Muito obrigado. Que Deus esteja retribuindo tudo aquilo que Ele tem feito. Que vocês possam estar oferecendo ao Senhor Jesus um perfeito louvor, uma adoração. Que as vidas de vocês sejam para o louvor e glória do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Tino, Leo, por sempre estarem à disposição. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês sabem do carinho que a gente tem, né, pela vida de vocês. Eu sou grata ao Senhor Jesus, porque sempre que a gente precisa, eles até desmarcam coisas, né, para estarem junto com a gente. Eu sou grata ao Senhor Jesus por isso. Gostaria de agradecer ao meu esposo também, né, gente? Que ele que aguenta meus estresses e está aí junto com a gente. Ele e Matheus está sempre à disposição. Que Deus continue abençoando a vida dele. E é isso. Gratidão a todos. Se eu esqueci de alguém, vocês me perdoem. Bem lembrado, não podia deixar de esquecer de jeito nenhum isso. O pessoal da Gambeleirinha do Jacaré, né, eles estiveram aí à disposição para colocarem a cantina. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eles que são os mais novos federados, vieram aí com força total também para o acampamento. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês poderosamente. E é isso, vamos cantar agora o hino para a gente encerrar. E quando a gente for para a foto, já se pediu para a gente ficar sentido contrário aos sóis, de frente para o sol. Vamos cantar o hino 382 do Inário Novo Cântico.
Vocês esqueceram do Ministério de Comunicação. Ficou de fora. Depois a Agradece o Ministério de foto Comunicação. vai estar pronto, mas primeiro todos os acampantes para tirar foto, gente. Aí, ó, foi todo o Ministério de Comunicação. Ó, deixa eu botar ali aqui. Ei, Jota, aquele pedestal de produção do Vai pegar todo mundo. Pegar. Vamos lá. Vamos. Tem que deixar aberto aqui. Eu vou tirar uma foto lá na grama lá. Em cima de todo mundo.